Olá pessoal, eu disse no vídeo passado que eu iria fazer um vídeo sobre a situação hoje econômica do Brasil, que está meio pegando fogo, né? A questão, a bolsa caindo, o dólar disparando e o pessoal atribuindo isso às falas do Lula, da equipe que está se montando. Será, em primeiro lugar, é verdade? É verdade, é por causa das falas mesmo, né? Então, veja, se a gente for... Eu queria nesse vídeo explicar para vocês como funciona isso a nível global, como funciona hoje a economia a nível global, mas sem julgamentos morais, porque se a gente ficar assim, o capital filho da puta está indo embora, a gente não vai entender. A gente tem que entender como funciona, porque tem muito economista que fala aí, e é uma fantasia o que eles falam, porque tu vai olhar como funciona, na realidade não é assim. E se tu quer te posicionar no mundo, um país quer se posicionar, ele tem que entender como funciona isso. Aliás, o Lula sabe, ele é um dos caras que mais fala a coisa corretamente, mas nesse caso aí, ele meio, eu acho que tentou fazer um discurso, talvez para o Congresso, acabou caindo mal no mercado financeiro. Mas eu só quero que vocês entendam como funciona, pelo menos eu entendo que funciona assim, certo? Mas eu aceito, claro, objeções e discussões disso. Como é que funciona hoje o mundo? Hoje, tá? Porque há 100 anos atrás não funcionava assim. Hoje é assim, tu tem uma bolha de riqueza muito grande no mundo. E ela não é só dos ricaços. Ela tem muita gente que tem. Ao contrário do início do século XX, as pessoas não tinham dinheiro sobrando, a maioria. Hoje tem fundos de pensão, fundos de investimento, certo? Então tem uma enorme bolha de riqueza no mundo que ela fica procurando os melhores rendimentos no mundo, certo? Como nós fazemos, qualquer um faz. Não tem... Tu não pode basear uma consideração com base num modelo de ser humano utópico, não é, pessoal? A gente tem que basear no ser humano real. O ser humano real busca lucros, entende? Então a gente tem que entender isso. Bom, primeiro então, esses fundos de pensão, inclusive os magnatas, os caras mais ricos, eles investem um pouco aqui, investem um pouco lá, investem um pouco lá, tá? E os países, então... dependem um pouco desse investimento, mesmo que seja capital volátil. Por quê? Porque esse investimento é uma das âncoras da sua moeda. Por exemplo, se um determinado país do mundo, esse capital fugir, a sua moeda perde valor. Tá? Antes de eu seguir adiante, eu queria dizer que o investidor internacional fugir de um país não quer dizer os caras de fora fugir do país, quer dizer o próprio investidor internacional do próprio país sai. Porque hoje todo mundo é investidor internacional. Deixa eu dizer para vocês, aqui no meu celular eu tiro o dinheiro que eu tenho na bolsa do Brasil e ponho na bolsa dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da China. Isso que eu não sou um cara assim que vai nos detalhezinhos, eu faço meio... Mas eu tiro em menos de 5 minutos, eu tiro tudo e ponho em outro país, por exemplo. Então, o investidor internacional é qualquer pessoa que tem algum dinheiro aplicado aqui e ali em fundos ou em ações, entendeu? ETFs, coisas assim, certo? Se esse pessoal no mundo e querem sair de um país, seja qual for o país, inclusive os Estados Unidos, a moeda do país cai de valor, cai de valor, cai de valor. O que acontece quando a moeda de um país cai de valor? Hoje, no início do século XX também era diferente. Hoje funciona o seguinte: as coisas sobem nesse país, porque tudo é dolarizado, Então se a tua moeda cai em relação ao dólar, geralmente ela está caindo em relação a todas as outras moedas, né? Não é só em relação ao dólar. A gente olha o dólar, mas quando cai em relação ao dólar, que é meio que constante, né? O dólar é a moeda internacional, então ela é meio constante. Quando tu cai em relação ao dólar, tu cai em relação ao mundo todo. Então, a tua comida, as tuas coisas todas começam a subir de valor porque os preços das coisas são dolarizados. O que acontece? As pessoas não deixam de comer. Então, elas gastam mais com comida, começam a não trocar a geladeira, não trocar o fogão, não trocar o celular, não trocar o computador, certo? Não vão cortar cabelo, vão cortar menos cabelo, entende? Então, indústria, serviço, o resto das coisas que não é alimentação, se ressente. E o país entra em recessão, como aconteceu no governo Dilma. Por que aconteceu no governo Dilma? Porque a Dilma, pensando que ia ajudar, ela baixou a Selic. Só que quando ela baixou a Selic, ela sinalizou para o mercado que, entende, que
ela não ia manter aquela política do tripé macroeconômico que era um indicativo para esse mercado global. O mercado global veio para o Brasil, e o real apreciou. No final do governo Lula, estava 1,75, e durante os primeiros meses do governo Dilma ele chegou aí a 1,65, porque o mundo confiava no Brasil, porque ele via assim, tripé macroeconômico, o que é? Primeiro, dólar flutuante, ou seja, o governo não vai mexer no dólar, certo? Ele vai deixar flutuar, certo? Porque se mexe, daí prejudica o meu rendimento, porque vai ter um valor lá do real que é artificial, ele vai me dar um valor, mas que não vale, certo? Então o dólar é flutuante, primeiro. Segundo, metas de inflação. Então eu sei que inflação vai ter. Por que é importante? Porque o Brasil me oferece um juro de 10% ao ano, e a inflação é 5%, e ele está conseguindo cumprir a meta? Está conseguindo. Então eu vou ganhar 5%. É um bom investimento, certo? E além disso tinha um terceiro, que era superávit primário. Por quê? Porque o superávit primário é o seguinte, está criando dívida nova? Porque se está criando dívida nova um país emergente como o Brasil, eu não sei se ele não vai acabar dando um calote no futuro. Então eu já fico com o pé atrás. Não está criando dívida nova. Ele está com superávit primário, ou seja, ele está diminuindo a dívida. Ele está gastando menos do que arrecada, certo? Então, melhor dos mundos. Câmbio flutuante, metas de inflação está cumprido e superávit primário. E um juro acima da meta de inflação, certo? E quando a Dilma baixou a Selic, ela sinalizou que ela não ia ligar muito para esse tripé macroeconômico. E aí o pessoal começou a sair, o dólar começou a subir e a gente assistiu tudo isso. E até hoje o Brasil não acertou, certo? Então, para dar certo, o dólar não pode subir. De preferência ele tem que cair, certo? Por quê? Porque daí a comida vai ficar mais barata, aí vai sobrar o dinheiro para reformar a casa, entende? Que é o que o Lula quer. Só que se ele espanta esse pessoal todo, não é ideológico isso que eu queria dizer para vocês. Não tem nada de ideológico. Pode ser gente de esquerda, pode ser gente que concorda com o Lula, pode ser gente que simpatiza muito com o Lula, que adora o Lula, mas ele é gestor de um fundo e ele tem que se preocupar com esse fundo, senão os caras tiram ele e dão um pontapé no fundilho. Ou então quem gera o seu próprio dinheiro é a mesma coisa. Tu pode gostar muito do Lula, mas tu não vai perder dinheiro porque tu gosta do Lula, certo? Então é assim que o ser humano real funciona. Então a gente tem que entender isso. Não se trata de aceitar a chantagem do mercado, não é isso, né? Mas saber como o mercado funciona, né? Se tu quer que funcione, que a coisa dê certo, tu tem que não espantar o capital. O Lula sabe disso, ele já disse várias vezes, certo? Só que nessas declarações ele sinalizou, né? E o nosso déficit hoje está muito grande. Quando o Lula assumiu, tu tinha superávit. E agora tu tem um déficit por causa desses governos irresponsáveis. Então, a gente, se quer obter uma credibilidade maior do mercado, a gente tem que caminhar em sentido de ter superávit. Veja, por que a esquerda não gosta de superávit? Porque a esquerda entende que a única maneira de obter superávit é cortando despesas. Mas não é. Tu pode obter superávit aumentando receita, que foi o que a FHC fez para conseguir superávit. O FHC, no tempo do Plano Real, tentou cortar despesas e não conseguiu. Porque no Brasil, sabe que despesas tu corta? Só do pobre. E o orçamento tem um monte de coisas que não é para pobre. É funcionário público que nem eu, que ganha dinheiro da aposentadoria. Isso aí tu não consegue cortar. Então o FHC tentou, mas ele não conseguiu, né? E aí o que ele fez? Aumentou os impostos. Aumentou lá em 3% mais ou menos a carga tributária. Ele conseguiu. E isso deu um superávit e passou uma mensagem super boa no mundo e estabilizou o real. O que acontece? Aí o Lula veio e foi magistral, mas ele não quebrou o superávit primário. Não precisa quebrar. Hoje tu teria que aumentar a arrecadação, ou então a economia vai crescer, a arrecadação vai crescer como decorrência do crescimento da economia, aí tu obtém de novo superávit. Deixa eu dizer para coisa muito importante. Essa análise que eu fiz é técnica, é uma análise técnica, certo? Que eu aceito objeções.
Dentro, mas não me venha com coisas morais, tipo, nem porque o mercado é filho da puta. Não, aí não dá, aí a gente não entende. Tem que ser dentro, né? Mas existe uma outra coisa que é a política. A política é mais forte do que o técnico, certo? E o Lula é um cara que sabe lidar com a política, sabe convencer as pessoas, sabe conversar com todo mundo. Inclusive, se tiver que eventualmente o FMI ajudar, talvez não vá precisar, digamos, mas tiver que dar uma sinalização, ele é o cara, ele tem uma credibilidade. Então eu acho que ele vai vencer tudo isso, certo? Mas eu acho que tu chegar e dizer assim, que juro de banco, juro para pagar juro de banco, não, dividendos, parece que é uma coisa ilegítima, parece que o dividendo é uma coisa, é um roubo, parece que o juro, isso não tem, o investidor vai dizer assim, puxa, né, eu vou ter que cair fora porque lá a coisa mudou, não é o mesmo Lula, outro, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Vocês me entendem? Porque, na verdade, o próprio Lula mostrou que é possível todos ganharem. Não é verdade, não existe essa dicotomia mercado contra povo. Quando o povo melhora de vida, o mercado melhora. O pessoal do mercado não entende isso porque eles são limitadinhos mesmo, né? Mas quanto mais um país cresce, mais o mercado cresce. Óbvio. Agora, se tu pensa que vai melhorar a vida do povo prejudicando o mercado, é difícil que isso aconteça. Tu tem que dizer, calma, mercado. Tu também vai ganhar a tua parte, sabe? Mas me deixa eu atender o povo, né? Por favor, porque se não tiver povo, não tem mercado. Eu vou atender primeiro o povo. Vocês têm que me entender. Mas não fujam, fica aí, porque vocês também vão ganhar. Assim, simples. Como ele fez a outra vez. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Até o próximo.